Olá, hoje é dia 12 de novembro de 2022 e vamos agora finalizar o livro Os Mensageiros, de André Luiz, com o capítulo 50 e logo após o 51. O 50 trata-se da desencarnação de Fernando. Encontramos Aniceto, André e Vicente acompanhando Fernando, um senhor já de 60 anos, que está à beira do desencarne. Assim como a gente comentava no vídeo anterior do capítulo 49. E André está ainda a observar ali este senhor quando Aniceto retira a mão de sua fronte e as percepções, como por mágica, diminuem. Ainda para André, que não tem a capacidade de magnética, digamos assim, capacidade magnética de Aniceto para observar certas minúcias ali do corpo humano. E ali no quarto onde estava André, Aniceto e Vicente, se aproximam uma outra entidade, um outro indivíduo que solicita auxílio para o desencarne daquele senhor que está preso demasiadamente ao corpo. Junto com este outro indivíduo está a mãe também desse senhor que viria a desencarnar, também solicitando apoio. A própria mãe comenta que ele está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto comenta vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Então ele aquece, ele aceita ajudar aquele irmão que estava passando por dificuldade naquele momento derradeiro. E pelo até auxílio da mãe, pelo pedido da mãe, eles conseguem que aquele senhor seja levado após o desencarne, seriam as medidas colocadas após o desencarne, para um posto de socorro, ainda próximo à Terra, próximo ao mundo carnal, aonde a mãe também não poderia ficar com ele, devido a essa diferença de sintonia entre ela e ele. Ela já estava ali auxiliando o filho graças a um pedido que ela teria feito a entidades superiores, e nada mais ela poderia fazer após o desencarne. A própria mãe comenta nesse sentido que não pode ficar com ele, porque, segundo ela, Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração. Todavia não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Então, às vezes, para a gente auxiliar o próximo, a gente não pode pegá-lo pela mão. Temos que fazê-lo sentir o peso das consequências de seus atos. Então, Aniceto, para iniciar ali o serviço de auxílio, ele toma medidas para que os encarnados que estavam próximo do enfermo fossem retirados, porque estavam a atrapalhar as medidas que ele tinha que fazer. É como se magneticamente eles segurassem o enfermo àquela situação. Na tentativa de mantê-lo vivo, dificultavam o processo de desenlace que ele passava. Então ele, utilizando de algumas medidas que ele poderia fazê-lo, faz com que o quadro do enfermo desse uma pequena melhorada. E assim, aqueles encarnados que estavam no quarto se retiram, porque se renovam
de certa esperança de que ele fosse melhorar. E aquela influência que estava a dificultar o desenlace dele acaba por desaparecer, e então aí sim Aniceto consegue iniciar o trabalho de, digamos assim, corte de cada parte que ele estava ligada do espírito ao corpo. Então esta aflição ligada aos nossos desejos pessoais em relação àqueles que estão sob uma doença mais forte, com risco à vida, ou aqueles que estão realmente a um momento próximo do desencarne, ela não é positiva. Que possamos nesses momentos tentar olhar para o alto e entregar à vontade do Pai aquele espírito que tanto temos afeto, que esse egoísmo não nos abrace nesses momentos derradeiros, tanto os nossos quanto de companheiros próximos. Em momento determinado, as janelas do quarto são abertas pelos médicos que tratavam ali o paciente, e eles se deparam com três figuras, três indivíduos que estavam a esperar Fernando. Naturalmente, eram as figuras que estavam sintonizadas com os hábitos e pensamentos e atitudes que Fernando tinha em vida, esperando que ele desencarnasse para continuarem as atividades que tanto eles se compraziam. Ao olhar de Aniceto para as entidades, elas desapareceram. Então, cabe-nos salientar que também, no momento de desenlace físico, a vibração que exprimimos se mantém a mesma, atraindo ou afastando as entidades que nos são da mesma faixa ou de faixas diferentes no segundo caso. Por fim, Aniceto corta o que chamamos de cordão de prata, aquele fio ligado à cabeça que possuímos, né? Do espírito, do perispírito ao corpo físico. E então o desencarnado, o inconsciente, era levado para um instituto de assistência, a qual, pelo pedido da mãe, ele poderia ser cuidado. Logo após o capítulo 51, vamos emendar aqui já neste vídeo, porque não traz muitas questões, além de um resumo de vários aspectos do livro, além de agradecimentos que André faz a Aniceto, agradecimentos à oportunidade que ele teve de aprender com aquelas experiências que ele teve. E assim se despede também de Isidoro e de Isabel para retornar ao nosso lar. E assim finaliza este livro de tão nobre aprendizado que pôde nos possibilitar. Que o próximo livro, Missionários da Luz, se eu não me engano, venha a trazer ainda mais ensinamentos para nosso espírito ainda modesto de luzes espirituais. Até a próxima, meus amigos.